Bom, e nós que ficamos aqui, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 12. Amém? Amém? Amém. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem e prestem atenção. Diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Senhor Deus, nosso Pai, que o Senhor esteja conosco neste momento, esteja com a minha vida, e que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai, através da Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, quando eu conheci a Vivi, foi em 2016. 2016, nós ficamos até 2019, então foram uns 3 anos aí entre namoro e noivado. Casamos em 2019, e estamos agora com 4 anos e pouco de casados. Então, nesses 7 anos aí, 7 anos e pouco de relacionamento, nós já passamos por alguns bons momentos, né? Momentos bons, momentos mais difíceis, né? Mas passamos, né? Hoje temos a Esther, e a gente vai vivendo, né? E no dia a dia, no nosso casamento, e vez por outra a gente precisa dizer que ama, né? Quem é casado aí há mais tempo, há 10, 15, 20 anos, eu acredito que é da mesma forma, mesmo que tenha 20 anos de casamento, vez por vez, né? Algumas vezes você tem que falar que ama, né? Falar, mostrar, né? Dar essa certeza, né? Ainda que eu ame ela, e ela sabe, eu acho, e ainda que ela me ame, eu acho, estou brincando, mas ainda sabendo, né? Ainda depois de todo esse tempo, a gente precisa falar, né? Mostrar e tá dando essa certeza, né? Não só em casamento, né? A gente usa o exemplo do casamento, que é mais fácil, às vezes, para entender, mas pais e filhos, né? Irmãos, amigos, né? Às vezes você tem que dar uma
confirmada ali, né? Falar, oh, eu estou com você, nós estamos juntos, te amo em Cristo, né? A gente precisa estar afirmando isso de vez em quando. E com Paulo não foi diferente, né? Paulo, ele precisou fazer essa afirmação. Esse texto que nós colocamos aqui, nós lemos aqui, é uma resposta de Paulo, é uma afirmação de Paulo para aquela igreja, de que ele amava aquela igreja, né? Aqui o texto, nem no texto ou antes aqui, não há uma pergunta, né? Ou não há um questionamento, não uma dúvida mostrada no texto quanto àquela igreja. Mas se Paulo está falando assim, se Paulo está escrevendo aqui, provavelmente havia alguma coisa, talvez a igreja ali tivesse com alguma dúvida quanto ao ministério de Paulo, né? E talvez, aí eu estou tirando aqui as minhas conclusões, tá, irmãos? Porque o texto não entrega isso, mas a gente estuda e tira as conclusões, e eu, no meu entendimento, Paulo aqui, ele estava no início do seu ministério, né? A carta aos Tessalonicenses, quando você olha na sua Bíblia, ela vem depois de uma sequência aí de várias cartas né? Paulo escreve lá em Romanos, Coríntios, né? Gálatas, até chegar aqui em Tessalonicenses. Só que, historicamente, né? Ou no tempo cronológico, a carta aos Tessalonicenses foi uma das primeiras, talvez a segunda ou a terceira carta que Paulo escreve. Então, Paulo ainda estava relativamente no início do seu ministério. E talvez essa igreja aqui tivesse alguma dúvida quanto ao ministério de Paulo, né? Talvez eles ainda estivessem lembrando, né, do histórico de Paulo, né, que era perseguidor da igreja, que matava os irmãos, aquele que ia atrás a serviço de Roma, né, e perseguia, matava. Talvez esses irmãos, talvez essa igreja aqui estivesse com essa dúvida. Não, será esse aí que estava perseguindo, agora está aqui nesse ministério? Será que ele realmente ama a nossa igreja? Será que ele ama a Cristo mesmo? Será que Paulo realmente mudou? Talvez esse fosse um questionamento daquela igreja, daqueles irmãos, né? Então, se considerarmos então esse cenário, né? Essa dúvida que provavelmente aquela igreja podia ter, Paulo então vem com esse texto, com essa resposta, afirmando para aqueles irmãos que ele amava aquela igreja, afirmando para aquelas pessoas ali que o que ele estava fazendo ali era algo verdadeiro, né? Então Paulo, ele escreve essa carta aos Tessalonicenses para responder talvez essa dúvida ou esse questionamento que ele tinha. Então, assim como a gente às vezes faz no nosso casamento, né, de afirmar que nós amamos, da mesma forma Paulo fez com essa igreja, né? Ele talvez podia ter deixado, né, talvez sofrendo aí alguma essa dúvida, né? Talvez ele podia ter falado, não, eu fiz algumas coisas, já sofri algumas coisas, e a igreja está duvidando de mim. Mas não, Paulo foi e respondeu com amor, com carinho, e afirmou para aquela igreja ali, para aqueles irmãos, que ele amava eles. Então, esse é o contexto, né? Essa é a introdução do que Paulo faz aqui e do que nós vamos meditar nessa noite, né? Ele afirmou aquela igreja, ele precisou mostrar e falar para aquela igreja que ele amava os irmãos. Então, vem o primeiro ponto, né, para nós entendermos aqui, que é esse tipo de amor. Quando a gente fala de amor, alguns irmãos aqui vão se lembrar dos estudos que já tivemos, que o amor, quando a gente fala na língua portuguesa, o amor ele pode ser um pouco amplo, né, e significar muitas coisas, né?
Mas quando a gente olha lá no original, no que é no grego, né, ou no hebraico, que a Bíblia é escrita, quando a gente olha, a palavra que Paulo usa para falar aqui, quando ele fala que ele ama essa igreja, ele usa a palavra ágape, no grego, né? A gente sabe, né, a gente já passou alguns estudos, que existem alguns tipos, né, de amor, mas os mais usados tem o amor filéu, que seria um amor de amigos, tem um amor eros, que é um amor mais relacionado à sexualidade, né, de onde vem a palavra erótico, e há o amor ágape, que é um amor mais intenso, um amor verdadeiro, onde a gente se lembra do amor de Deus para conosco. Então, há essas divisões na língua original. Aqui, para nós, a gente usa a palavra amor para quase tudo, mas no original é diferente. E Paulo, quando ele vai falar aqui, quando ele vai escrever para esses irmãos, ele usa essa palavra ágape, ou seja, ele fala para aqueles irmãos: eu amo vocês, e um amor verdadeiro, um amor intenso, um amor que não é de mentira, um amor que não é por interesse ou que é para enganar vocês. Não, Paulo fala: eu amo vocês de verdade, eu amo vocês de coração. Essa é a forma que Paulo usa para escrever, para responder àqueles irmãos, responder àquela igreja ali em Tessalônica. E aí ele fala: eu amo vocês. Mas ele não fica só nisso, ele não apenas afirma e fala que amava aquela igreja, mas ele mostra como e por que ele amava aquela igreja, né? E ele começa então mostrando como ele amou. E ele fala duas coisas. Ele fala, primeiro, ele ofereceu o evangelho de Deus. O que nós temos de mais precioso que a gente pode oferecer para uma pessoa é o evangelho de Deus, né? Lá em Romanos, quando Paulo escreve em Romanos, ele fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, o de mais valioso que a gente pode oferecer para uma pessoa é o evangelho de Deus, a mensagem da salvação. E Paulo fala: eu amo vocês, eu amei de verdade, eu ofereci a vocês o evangelho de Deus, a mensagem da salvação. Paulo não só amou e ficou quieto, não, Paulo amou e ofereceu a eles a mensagem de Deus, de transformação, de salvação, ali para aquela igreja, para aqueles irmãos, que na maioria eram gentios, né, que estavam longe, né, da presença de Deus. Então, Paulo, ele oferece o evangelho, a mensagem da salvação para aqueles irmãos ali. E não somente isso, né, a gente, no versículo 8, né, que nós estamos mais focados aqui, que eu esqueci de falar, mas no versículo 8 ele fala, não somente o evangelho, mas também a própria vida. Então ele usa isso, ele fala: eu ofereci a vocês o evangelho, mas não somente isso, eu ofereci igualmente a própria vida. O igualmente aqui, irmãos, não é que a nossa vida tenha o mesmo valor que o evangelho, né? Porque o evangelho de Deus, ele é acima da nossa própria vida. Mas quando Paulo fala igualmente aqui, é no sentido de oferecer. Ele ofereceu tanto o evangelho e ofereceu igualmente a própria vida. A gente sabe que Paulo morreu, literalmente, né? Ele morreu pela obra de Cristo e morreu pela igreja de Cristo, né? Ele ofereceu a vida literalmente. Mas antes disso, Paulo já havia oferecido a vida para aqueles irmãos, né? Paulo dispôs do seu tempo, Paulo dispôs da sua própria saúde, né? Foi preso, foi açoitado. Ou seja, Paulo, tudo que ele tinha, ele ofereceu na obra de Cristo e para a igreja de Cristo.
Então ele afirma para aqueles irmãos: eu amei vocês, eu amo vocês, eu ofereci a vocês o evangelho de Deus, o evangelho da salvação. Eu ofereci para vocês a minha vida, num todo, né? E ele afirma isso para aquela igreja, ele afirma isso para aqueles irmãos. E Paulo então oferece essas duas coisas, e Paulo vai além. A gente pensa, não tem como ir além, e tem. Paulo vai além, porque ele não só ama a igreja de verdade, ele não só oferece o evangelho e a própria vida, mas também mais duas coisas que ele faz, que ele afirma para aquela igreja, que ele ofereceu aquilo querendo muito, como fala aí no início do versículo 8, querendo-vos muito. O que significa isso? No texto que a gente tem estudado em 1 Pedro, né, que o pastor tem feito a série de sermões, lá tem um versículo lá em 1 Pedro que fala, na 1 Pedro 2, acho que é isso mesmo, que fala assim: desejai ardentemente, né, os irmãos devem se lembrar desse estudo, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Então, esse desejar ardentemente é algo intenso, né? É aquele desejo que vem forte. E Paulo, quando ele fala assim, querendo-vos muito, é isso. Paulo, ele não só ama aquela igreja, oferece o evangelho, a própria vida, mas ele faz isso com desejo. Não é algo que Paulo talvez estivesse assim, eu estou aqui, eu amo vocês, eu estou pregando, mas eu não queria não. Eu queria estar em casa. Não. Paulo, ele fala, eu estou aqui, eu amo vocês, eu estou oferecendo o evangelho à minha vida, e isso com vontade, com desejo, querendo-vos muito. É dessa forma que Paulo tem falado ali, mostrado para aquela igreja que ele ama aqueles irmãos. E ainda mais um ponto que Paulo ainda fala aí no versículo 8, que ele fala, assim, querendo-vos muito, estávamos prontos. Estávamos prontos. Era algo imediato. Era algo que Paulo não deixou para depois. É algo que Paulo não falou assim, não, tem que ir lá, mas depois eu vou. Tem que fazer isso, depois eu faço. Depois a gente vê. A gente marca. A gente gosta de usar isso, né? A gente marca. Quando você não está muito afim, você fala, não, a gente vai marcar. Mas não, Paulo fala, estávamos prontos. Paulo já tinha passado por algumas situações, Paulo já tinha sido preso, já tinha passado por isso. E aí, quando Paulo sai dessa situação, talvez pense, não, agora eu acabei de sair da prisão, vou dar um tempo. Não, Paulo fala, estamos prontos. Estamos prontos, é algo imediato, é algo para agora, é algo que a gente não vai esperar. É dessa maneira que Paulo vem confirmar e afirmar para aqueles irmãos ali que ele amava aquela igreja. Ele fala que amou, que amava, um amor verdadeiro, né? Um amor intenso, um amor ágape, né? Aquele amor que não é de mentira ou por interesse. Ele oferece o evangelho, que é aquilo que nós temos de mais valioso que nós podemos oferecer para alguém. Ele oferece o evangelho de Deus ali para aquela igreja. Ele oferece a própria vida, né? Seu tempo, seus recursos, né? Até lendo, você lembrar aí, olhar nos versículos anteriores, Paulo vai falar que não se fez pesado, né, para aquela igreja, ainda que ele pudesse exigir da igreja o sustento, Paulo, ele não se fez pesado, né? Ou seja, ele dispôs de tudo, né? Da própria vida, em amor àquela igreja, em amor à obra de Cristo. Ele fez isso de vontade, né? De própria vontade, ele fez isso querendo, né? Desejando, não por obrigação. E ele fez isso de imediato, ele não esperou para depois, ele não esperou talvez a hora que tiver mais fresco, agora o sol está quente, a hora que não estiver chovendo,
a gente vai. Não, foi de imediato. Foi dessa forma, foi dessa maneira que Paulo mostrou para aquela igreja que ele amava a igreja, que ele amava os irmãos, que ele estava ali trabalhando na obra de Cristo. Né? Então, Paulo lhe dá essa resposta, né? Como eu disse no início, a gente não tem uma pergunta clara, mas há a resposta. Então, se há uma resposta, provavelmente havia esse questionamento. Né? E Paulo ele usa todos esses argumentos para mostrar, para provar para aquela igreja, para aqueles irmãos, que ele os amava de verdade. Então, nós podemos ter alguns outros exemplos, né? Os próprios discípulos, né? Os outros discípulos, todos eles amaram a igreja de Cristo, né? De forma verdadeira, né? Morreram. Vários discípulos, apóstolos, né? Morreram de formas trágicas, né? Por Cristo e por sua igreja. Né? Nós temos Simonton, que é o fundador da nossa igreja, né? Aqui no Brasil, que veio e ele morreu aqui, né? Pouco depois, morreu aqui no Brasil, depois de fundar a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, né? E nós temos o próprio Cristo, né? Que veio, que se encarnou, que morreu no nosso lugar, por amor a nós, por amor à igreja, né? O nosso exemplo maior, que é Cristo, ele nos amou verdadeiramente, e ele ofereceu tudo, e ele morreu no nosso lugar. Então é dessa forma que Paulo mostra para aqueles irmãos, para aquela igreja, o que ele estava fazendo ali. E como a Bíblia, a gente tem que ver o que a Bíblia tem para nós, e o que o texto se aplica a nós, a pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos, se eu for questionado, se alguém chegar e pedir uma prova do seu amor pela igreja de Cristo, como seria a nossa resposta? Eu fiquei pensando, né, como eu responderia? Será que eu poderia responder que eu amo a igreja, que eu amo a obra de Cristo, né, a Cristo, da maneira que Paulo respondeu? Será que eu poderia afirmar, como Paulo afirmou ali para aquela igreja, né? Eu ofereço o evangelho para as pessoas, sejam aqui na igreja ou fora, né, o evangelho verdadeiro, e convido essas pessoas para virem à nossa igreja, conhecer. Ou será que às vezes a igreja lá é isso, não sei o quê, tem isso, vou chamar essa pessoa para ir não. Será que às vezes a gente fica desse jeito? Será que a gente se esforça pela igreja de Cristo? A gente doa a própria vida? É claro que nem todos nós vamos viver exclusivamente pelo ministério, né? Como os apóstolos viveram, né? A gente tem o nosso trabalho, mas no que a gente pode fazer? Será que a gente se esforça pela igreja e pela obra de Cristo? Com vontade, com desejo, querendo muito? Será que a gente vem na igreja para cumprir uma agenda, para cumprir uma tabela? Vou lá porque senão os irmãos vão ver que eu estou meio sumido. Vou lá porque eu tenho que ir lá. Será que a gente vem nos cultos, nos trabalhos da igreja com vontade, né, querendo muito, igual o Paulo falou? Será que a gente está pronto mesmo para servir e para trabalhar na igreja de Cristo? Nós estamos agora em época de eleição, né? Eleição de diretorias. Daqui a pouco o conselho tem que se reunir para programar o próximo ano, cargos e pessoas para trabalhar. E aí começa. Gente, nós precisamos de pessoas para trabalhar nisso e nisso. Será que a nossa resposta é: estou pronto? Eu quero e eu estou pronto para trabalhar na igreja de Cristo, na obra? Será que essa afirmação que Paulo fez aqui
nós podemos fazer também, se nós formos questionados, igual Paulo provavelmente foi, um pensamento que a gente tem que trazer para o nosso coração. Né? Se a gente ama verdadeiramente a nossa igreja, a igreja de Cristo, a obra de Cristo, a Cristo. A igreja, às vezes a gente tem um pensamento, e esse pensamento foi um pensamento que o diabo colocou no nosso meio, e tão bem colocado, e é uma mentira, de separar a igreja e Cristo. Falar, não, eu sou crente, eu acredito em Cristo, mas eu não sou muito assim com a igreja, não. Isso é um pensamento que o diabo conseguiu colocar no nosso meio, infelizmente. Não há essa divisão. Cristo é o fundador da igreja. Cristo é quem criou e fundou e mantém a igreja. Cristo, ele nos motiva a todo instante a estarmos na igreja. A igreja, ela é de Cristo. A igreja, ela é mantida e conduzida por Cristo. Não há essa divisão. Eu não amo a Cristo, mas não amo a igreja. Eu sigo a Cristo, mas não amo a igreja. Isso não existe, irmãos. Isso é uma mentira que o diabo colocou no nosso meio. E Paulo, ele mostra isso. Paulo, ele fala, eu amo a igreja, eu amo vocês. Paulo, ele afirmou isso para aquelas pessoas, para aqueles irmãos. Então, eu fiquei com esse questionamento. Eu estou aqui na frente, falando, não porque eu posso estar afirmando isso aqui, não porque eu sou melhor. Estou aqui porque a gente precisa estudar e falar da palavra de Deus, e a palavra, ela fala para mim, para falar para os irmãos. E eu fiquei pensando, eu poderia estar aqui afirmando e falando isso, mas a palavra, ela nos ensina e nos motiva e nos faz ver o que nós podemos melhorar, né? A gente olha e vê, o que eu posso melhorar, né? Eu sei que é difícil, Paulo enfrentou várias dificuldades por conta da igreja, Paulo enfrentou várias lutas, né, pela igreja de Cristo. Talvez ele pudesse desanimar, né, e falar, não, eu paro. Não, mas Paulo continuou. E a gente? O que a gente tem enfrentado? As dificuldades que a gente tem enfrentado, o cansaço do nosso dia a dia. Nossa, mas programação de sábado, levar as crianças na programação, nossa, é tão difícil. Nossa, domingo de manhã, o único dia que eu posso, às vezes, acordar mais tarde, levantar para ir para a escola dominical. O culto é 7 horas. Das 6h30, 6h40, nem banho não tomei ainda. Será que é assim que a gente, às vezes, demonstra amar a igreja e amar a Cristo? Então, que a gente possa, assim como Paulo, ver, né, o nosso procedimento e falar, Senhor, eu não estou amando verdadeiramente a igreja do Senhor, mas me ajuda. Fala, Senhor, me ajuda a melhorar, me ajuda, Pai, a amar o Senhor e a sua igreja, né, a amar a obra do Senhor, amar o trabalho na igreja do Senhor. Me dê esse desejo. Essa deve ser a nossa oração, e eu fiquei pensando, Senhor, me ajuda a melhorar. Então, que a gente possa meditar, né, nesse texto e ver o que eu posso estar melhorando, e para que eu possa afirmar que eu amo verdadeiramente a igreja de Cristo. Né? Eu chamo o ministério para a gente ter mais uma música. Coloque-se de pé, cante e pense e ore. Coloque seu coração diante do Senhor neste momento. Peça para que Ele fale e venha transformar aquilo que nós precisamos ser transformados nessa noite.